noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Vida Plena. É uma alegria muito grande receber você aqui conosco esta noite para batermos um papo bem especial, alguma coisa que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Para quem não conhece a gente ainda, o nosso programa começou como Projeto Vida Plena, que é um trabalho do Dr. Roberto Silva. Começamos aqui no sul da Flórida, já tem aí, vamos fazendo 7 anos de caminhada, né? Dr. Roberto Silva, psicólogo, sempre trazendo pra gente aqui todos os meses uma palestra com algum tema relevante, com alguma coisa bacana para contribuir para os nossos casamentos, para os nossos relacionamentos. E essa reunião, essas palestras acabaram evoluindo, não é, num canal do YouTube, não é, que se você não conhece ainda, não é, entra lá no YouTube agora, coloca lá Projeto Vida Plena e você vai poder encontrar um histórico muito legal de outras palestras, de outros programas, e com certeza tem um material que vai ajudar você e quem sabe até alguém que você conhece. Então, se você entrar lá, você também pode ativar o sininho de notificações, não é, que te ajuda também a ficar antenado quando tiver o nosso próximo programa. Né? Para você que nos acompanha aqui do Facebook, o nosso boa noite. Não é? Se você já está assistindo essa live do nosso grupo, nós temos um grupo no Facebook, que é o Projeto de Vida Plena, não é? Que você que já é parte da nossa comunidade sabe que você recebe aqui diariamente aquela dose de motivação, aquele pensamento bacana para a gente poder refletir e, quem sabe, né, um ajudar o outro aí. E se você ainda não conhece, é bem-vindo para entrar também na nossa comunidade, não é? E seguir com a gente, né? Porque o nosso objetivo realmente é estarmos juntos, é crescermos juntos, é realmente estarmos nos apoiando, porque a vida já é muito difícil para você fazer sozinha, né? Então a gente podendo fazer, dividir as nossas cargas, as nossas preocupações e muitas das vezes também a nossa motivação, o nosso encorajamento, aquela palavra de ânimo, nossa, faz uma diferença tremenda, não é? E também estamos em outras mídias sociais, estamos também no Twitter, estamos no Instagram. Então, do jeito que for mais conveniente para você, a gente está chegando aí, né? Ainda não posso deixar de falar que tem um website, né, onde você encontra mais informação ainda, né, no projetodevidaplena.com. Tem mais material, tem estudos, tem artigos escritos pelo Dr. Roberto Silva. E lá também você pode acompanhar e também fazer perguntas, né, por e-mail, que poderão até mesmo estar sendo respondidas ao vivo aqui no nosso próximo programa. E por falar em próximo programa, sempre lembrando que o nosso trabalho aqui em parceria com o Centro Comunitário Brasileiro, né, vai estar de novo ao ar daqui a 2 semanas. Nosso programa funciona a cada 2 semanas, então hoje, dia 29, estamos aqui e estaremos de novo no dia 13. Dia 13 de dezembro tem uma entrevista especial, surpresa, missão super secreta, que vocês vão gostar demais de curtir. E depois estaremos de volta no dia 27 de dezembro, novamente com o Vida Plena no Casamento, com o Dr. Roberto Silva e convidados. Nossa, acho que eu falei quase tudo. Se parar pensando até mais um pouquinho. Mas basicamente, se você nos acompanha aqui pelo Facebook, não é, quer seja do Centro Comunitário ou até mesmo do nosso próprio projeto, você pode e deve estar muito, muito bem-vindo para escrever seus comentários, suas perguntas, porque nós estaremos aqui debatendo, estaremos conversando juntos e respondendo suas perguntas ao vivo. Tá de bom tamanho? Se você acompanha daí do Brasil, boa noite. Se você está aqui nos Estados Unidos, onde você estiver, é uma alegria estarmos juntos nesse momento. Então, sem mais demoras, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos convidados dessa noite, Dr. Roberto Silva e o nosso queridíssimo Zósimo. Boa noite para vocês, muito bem-vindos. Estamos muito felizes de estar juntos mais essa noite. Olá, amigos do Projeto de Vida Plena. É sempre uma alegria poder participar com vocês dessa oportunidade de estarmos nessa live. Estamos sempre empenhados em trazer informações
informações que favoreçam o nosso crescimento pessoal, os nossos relacionamentos e, de uma forma muito especial, os nossos casamentos. O projeto de Vida Plena foi idealizado exatamente com esse objetivo: trazer informações para crescimento no relacionamento conjugal. E a cada mês nós estamos trazendo um tema, trazendo um assunto que colocamos aqui no ar para que os nossos ouvintes possam receber a informação, possam fazer perguntas, tirar suas dúvidas, porque isso certamente promove o crescimento de cada um de nós. O dia de hoje, nesse momento, nós estamos com um tema extremamente importante. Por que eu falo extremamente importante para esse tema? Porque esperança é algo que, na vida de muitas pessoas, eu poderia até dizer que já não é uma prática. Vivemos em um mundo conturbado e é muito frequente ouvirmos que o mundo vai de mal a pior, e diante das situações adversas que nós enfrentamos, muitas pessoas perdem a esperança. E o objetivo da nossa fala de hoje é fortalecer, por isso que o título é Fortalecendo a Esperança. Quando falamos de esperança, é preciso entender o significado disso. Ou seja, como definir a palavra esperança? Podemos dizer que esperança é uma expectativa. Ou seja, não é uma fantasia. É uma expectativa em algo que a pessoa espera acontecer. Quando olhamos para a definição dentro da psicologia, esperança quer dizer um forte desejo de realização de algo. Um forte desejo. E aí dá para perceber uma pequena diferença entre uma expectativa e um forte desejo. Um forte desejo que algo aconteça. E quando falamos de esperança, é preciso observar que é possível, sim, que pessoas tenham perdido a esperança. É muito frequente, infelizmente, nas situações que nós atravessamos, em relação aos mais diversos assuntos que pertencem à vida do ser humano, pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida conjugal, pode ser em questões sociais, até mesmo questões políticas, pode ser em qualquer área, pode ser na área econômica, enfim, áreas diversas na vida de uma pessoa pode sofrer por uma falta de esperança. E quando eu falo em falta de esperança ou alguém perdeu a esperança, por que isso acontece? Então é importante observar para que você identifique o que pode estar roubando a sua esperança. Porque fortalecer a esperança é fundamental, é super importante. Mas se você não detecta aquilo que possa estar roubando a sua esperança, é como se você estivesse tentando encher uma caixa d'água com vazamento. Por mais que você tente abastecer a algo que está fazendo perder o conteúdo que não deveria ser perdido. E muitas pessoas correm atrás de motivação. E é extremamente importante trabalhar motivação. Extremamente importante. Mas se a pessoa trabalha motivação e não percebe aquilo que está roubando a sua energia no sentido de manter
a sua esperança, ela acaba cansando. Por quê? Ela ouve tantas coisas, ela ouve tantas palavras de motivação, ela ouve pessoas dando o seu exemplo, o seu testemunho, e ela sai a todo vapor acreditando naquilo que ela ouviu, e muitas das vezes ela não consegue entender por quê que aquela expectativa que ela gerou enquanto ela ouvia, essa expectativa não se concretizou em sua vida. É muito importante que a pessoa tenha as realizações, porque se ela apenas viver numa expectativa que não se cumpre, infelizmente, ela se decepciona. E quando eu falo em perder a esperança, eu posso mencionar alguns pontos que podem levar a pessoa a perder a esperança. Por exemplo, frustrações. Pessoas se frustram pelo não resultado que estão buscando. Entenda bem o que isso significa. Quando alguém não obtém o resultado que busca, o que ocorre é que essa frustração trabalha de forma negativa no comportamento emocional da pessoa e, infelizmente, pode levar essa pessoa a desacreditar de si mesma. Por isso que ela perde a esperança, ou seja, ela se vê incapaz. Ela não consegue mover, não consegue ir adiante, porque as frustrações limitam a sua caminhada. Frustrações. E é preciso que cada um entenda a importância daquilo que é possível e entender que a frustração precisa ser vencida com uma disposição de ânimo. Não é isso, Alexandre? Justamente. Eu estava aqui escutando, né, essa explicação tão importante no aspecto psicológico, né, e vendo como que isso confirma aquilo que está escrito lá atrás, né, nas escrituras, na Bíblia. Lá em Provérbios 13, 12, está escrito assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Como que as coisas se confirmam hoje, aquilo que lá atrás Salomão já escrevia, não é verdade? Com certeza, com certeza. Isso mostrando que quando recorremos à Bíblia Sagrada, nós vamos ter lições importantíssimas, não simplesmente motivacionais, mas mostrando o caminho para a realização daquilo que buscamos. Então, as frustrações precisam ser vencidas. Outro ponto que leva a pessoa a perder a esperança: medo. Medo. Quantas pessoas têm medo? Elas até conseguem enxergar a importância daquilo que está à frente, elas conseguem enxergar que aquilo seria benéfico, elas conseguem enxergar o quão importante é aquilo que está à frente, porém, o medo acaba fazendo com que essa pessoa considere que, por mais importante que aquilo seja, isso não é para mim. É como se fosse até uma desculpa para tentar justificar esse medo que a pessoa tem. Ela não se arrisca, ela não vai adiante. O medo paralisa a pessoa. Quando você entende que medo é um sentimento natural em todo ser humano, todos nós, nunca esqueça que todos nós temos 4 sentimentos básicos: medo, raiva, tristeza e alegria. Então, o medo, ele faz parte dessa estrutura emocional. Ninguém pode dizer, eu não tenho medo de nada. É diferente de uma pessoa
para outra a atuação do medo, mas é um sentimento básico na vida de todos nós. Se a pessoa se deixa dominar pelo sentimento, e aí não importa qual seja, se ela se deixa dominar pelo sentimento, infelizmente, ela vai caminhar no sentido contrário àquilo que ela poderia conquistar. Zósimo, Mônica, o que vocês pensam? Então, voltando só um pouquinho lá no termo frustração, a frustração, como o senhor colocou, né, são 4 sentimentos da natureza humana. Vamos dizer que a frustração poderia até ser alguma coisa parecida com isso, mas a frustração, eu vejo também como alguma coisa, às vezes até um pouco, ela não sendo exagerada, a pessoa não estando com, né, ela tendo controle ou se conhecendo muito bem, ela pode até em determinados momentos ser um fator para você questionar o caminho que você está tomando, questionar aonde você está indo. Talvez seja podemos dizer, sabe, um termômetro do caminho, mas assim, que de qualquer maneira, você ficar frustrado com alguma coisa, igual o senhor disse, né, que é desejar o resultado de uma coisa que não deu certo, mas parar ali diante dela e refazer seus planos, recomeçar, perceber que dentro dessa frustração, o que aconteceu ali, para que você possa retomar novamente a sua caminhada dentro desse processo da esperança, que nada está perdido, né? Que você pode pegar o que deu errado ali para ser uma mola motivacional, uma mola para que você consiga, para você continuar naquela caminhada e, de fato, talvez ver os pontos negativos daquilo que você desejava, né? A gente fala hoje muito sobre isso com criança, às vezes, né? Não deu certo? Vamos fazer de novo, não fica frustrado, não. Não colocar a frustração como um título, né? A gente tem o hábito de colocar títulos, né? Eu sou frustrado na vida. E não colocar isso como um título, mas como uma maneira. Onde eu errei? Então, assim, eu não sei se encaixa dentro, né, desse... Sim, com certeza, com certeza. E quando você diz que frustração pode ser um sentimento, na realidade nós temos sentimentos básicos, mas também temos outros sentimentos que são sentimentos chamados complexos. Ou seja, eles não fazem parte da estrutura emocional, mas eles podem ser adquiridos ao longo da vida pelas experiências negativas. Então, a frustração precisa ser vencida, e aí eu posso dizer com toda certeza que ninguém precisa viver frustrado. Ou seja, que você vai ter raiva, infelizmente não tem jeito. Que você vai ter medo, infelizmente não tem jeito. Que você vai ter tristeza, infelizmente não tem jeito. Isso é sentimento básico. Não tem como remover isso da estrutura emocional da pessoa. Agora, quando você tem um sentimento complexo que foi criado ao longo das experiências da vida, esse sentimento pode ser removido. De maneira que a pessoa não precisa ficar presa a isso, mas ela possa, sim, alcançar o resultado vencendo sentimentos negativos que tentam aprisionar a vida da pessoa. Então, a frustração, o medo, já falamos agora há pouco. Outro aspecto que também leva a pessoa à falta de esperança é a insegurança. Insegurança, ela também não é parte da vida da pessoa, ela não é parte da estrutura emocional. A insegurança ela foi adquirida e pode ser adquirida desde a infância. Até a maneira como uma criança é criada pode gerar insegurança, e quando chegar na fase adulta, essa insegurança vai se manifestar. Então, insegurança tira a esperança. Será que eu realmente posso? Eu não sei se eu quero, eu estou na dúvida,
eu não sei se faço, e começa a falar, a gaguejar, a olhar para o lado, e na realidade ela não sabe, ela não tem o conhecimento, o autoconhecimento, ela não tem a autoconfiança, e infelizmente ela acaba sendo vencida por uma situação que ela poderia sim sobreviver e realizar os seus objetivos. Sentido de que aquilo que tira a sua esperança. E, aliás, você que está nos assistindo, você pode dizer o que na sua experiência você percebe que tira de você a esperança. Muitas vezes pessoas dizem, não, isso não tem mais jeito. Ou quando se refere, por exemplo, a um relacionamento, principalmente relacionamento conjugal, pessoas olham para o cônjuge e parece que o que está acontecendo é uma palavra final, ou seja, não há mais esperança, não tem mais o que fazer, e a pessoa, infelizmente, ela acaba acreditando nisso. E porque ela acredita, ela perde a esperança, e porque ela perde a esperança, ela perde os objetivos, e muitas vezes vamos encontrar casamentos que acabam, se desfazem, porque faltou o entendimento correto para estabelecer uma esperança e trabalhar nessa direção. Isso é fundamental. Em qualquer situação, seja nas questões pessoais, ou seja, a pessoa com a pessoa, você com você. Como você se vê, como você acredita em você, como você olha para o seu futuro, como você se vê daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Aonde você quer chegar? Como você vê a sua atividade profissional, como você vê o seu crescimento, como você vê a sua relação conjugal, como você vê a estrutura da sua família, como você vê. Entenda bem uma coisa. Mesmo que ouçamos essa expressão, que o mundo vai de mal a pior, entenda uma coisa. Você pode não ter, e nós não temos poder para mudar o mundo. Mas deixa eu fazer uma analogia, no sentido de dizer que nós podemos mudar o nosso mundo. Ou seja, você não pode mudar o mundo. Então, o mundo vai de mal a pior? Sim, o mundo pode ir de mal a pior. Mas eu preciso ter a esperança na minha vida, naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que eu faço. Porque senão a vida perde sentido. Vida sem esperança perde o sentido. Então, é importante, é por demais importante, que você reconheça que esperança é fundamental para motivar a pessoa a alcançar o seu objetivo. Por isso, eu gostaria de colocar alguns pontos que eu considero importantes. Sim, Alexandre. Não, só dizer o seguinte, que assim como nós cuidamos muito, né, para alimentar o nosso corpo, porque nós somos aquilo que nós nos alimentamos, né, nós temos que lembrar também de alimentar a nossa mente. Então hoje a gente está exposto, né, a uma quantidade de news, né, absurda. Né? Imagina um imperador, né, Marcos Aurélio, quando ele escreveu as suas memórias, né, ele recebia mensagem, o que ele recebia de informações sobre o mundo em um mês, né, talvez fosse menos do que aquilo que qualquer criança hoje recebe em 10 minutos browsing, né, na frente de um telefone. Né? E existe todo um estudo, vários estudos que vão mostrar como que a correlação de como que a gente fica, como é que fica a nossa psique exposto a problemas dos quais nós não temos como resolver. Então a gente fica ligado nos news. Aqui em casa a gente já se desligou eu não estou falando que a gente tem que ser desinformado, por favor, não me entenda mal,
mas a gente fica com um overload de informações e todo mundo sabe que o que vem de notícia não é coisa boa, né? O que vem de jornal é notícia ruim. Então a gente fica num overload de informações, e de repente quando você vê, você não consegue nem processar aquilo tudo, e você vai ficando numa espiral negativa. Então é muito importante você cortar aquilo que te faz mal. Você identificou o gatilho que está te fazendo mal, que está deixando você ruim, essa é a hora que você tem que aprender a consumir menos informação. Sim, com certeza. Extremamente importante essa colocação, porque a informação negativa, ela também trabalha roubando a esperança. E isso, entenda bem uma coisa, informação negativa ocorre não só através dos meios de comunicação. Informação negativa ocorre na conversa um com o outro. Você já reparou que existem pessoas que são extremamente negativas? Você pensa em fazer alguma coisa, você expressa alguma coisa, e a outra pessoa já entra com uma expressão negativa que faz com que esse que estava com ânimo para fazer algo perca esse ânimo, de tanto que o outro, de forma negativa, colocou a pessoa num pensamento para baixo e perdendo aí a esperança. É isso, Zósimo, Mônica? Essa questão que o senhor colocou no casamento, né, a insegurança, que a gente está falando desse tema ainda, outro ponto que eu queria ressaltar é que a insegurança também está muito ligada à identidade que a pessoa tem de si mesma dentro do casamento. Como se identifica dentro do casamento? Então, se ela não tem uma identidade de 50-50, 20-20, a identidade dela está fragilizada e ela vai ter insegurança em relação a a posição que ela tem no casamento, né? Uhum. A posição que ela tem junto com o cônjuge dela. Então, a identidade da pessoa tem que ser bem, tem que ser bem trabalhado, ela tem que descobrir ou identificar quem ela é, para que essa insegurança, né, dentro do relacionamento seja minimizada e esse casamento possa ter uma condução. A gente está sendo conduzido aí por um caminho, né, mais esperançoso, vamos dizer, em termos de relacionamento conjugal, né? Sim. Então, a identidade, quanto ao que o Alexandre falou aí também, quando você tem sua identidade, até essa quantidade de informação, que é nesse ponto aí, Alexandre, é que você identifica, né? Eu penso que você identifica, até onde isso está me incomodando, está transformando a minha identidade numa pessoa que não está legal, não está me agradando, não está fazendo bem para esse relacionamento. Exatamente. Né? E um outro detalhe sobre negativismo, né, que você falou, em pessoas negativas, elas contaminam muito o ambiente. Muito. E eu tive experiência um tempo atrás, até no meu trabalho, de uma pessoa que trabalhava para mim, e ela era tão negativa, que eu comecei a perceber que os outros também estavam agindo da mesma forma. Então, assim, eu não tive contagiante, outra opção, né? eu não tive outra opção a não ser dispensar a pessoa, porque acaba contaminando todo mundo, o trabalho não sai, não rende, todo mundo trabalha mal satisfeito, entendeu? É muito sério isso. Por isso que é importante, e eu gostaria de colocar para nós discutirmos agora, os passos para que você possa ter esperança. Ou seja, quais são os passos que nós precisamos trabalhar para que fortaleçamos essa esperança? Em primeiro lugar, perceber a realidade. Em segundo lugar, identificar os medos. Em terceiro lugar, criar objetivos. Em quarto lugar, ter um plano de ação. Em quinto lugar, fazer o seu melhor. Eu vou colocar um ponto extra em sexto lugar. Aí vai depender da sua crença.
mas, de uma certa maneira, todos nós temos uma identificação com o ser maior, com o Altíssimo, com o Eterno. Confiança em Deus. Se você seguir esses passos que eu estou colocando, eu tenho certeza absoluta que a esperança vai fluir na sua vida, de maneira que aquilo que até então parecia algo, poderia dizer, até mesmo impossível, torna-se uma realidade. Ou seja, é preciso que você identifique, perceba a sua realidade. Por quê? Esperança não é fantasia. Muitas vezes as pessoas, usando uma expressão comum, elas sonham alto. É como se você agora pegasse uma folha de papel e começasse a escrever o que você gostaria que acontecesse na sua vida, o que você gostaria de ter na sua vida, aonde você gostaria de ir na sua vida. Aí você vai escrever uma série de coisas. Pode ser até que você escreva que você gostaria de fazer uma viagem, pode ser que você mencione o local, pode ser que você diga, eu gostaria de ter um carro, e você especifique uma marca caríssima. Aí entenda bem uma coisa, se você não identificar essa realidade, a sua realidade, você vai acabar criando uma fantasia. Ou seja, é possível, através do processo que você vai criar, alcançar esse objetivo? É possível. Porque a realidade de uma pessoa é diferente da outra pessoa. Infelizmente, pessoas se tornam sem esperança e, por que não dizer até infelizes, porque elas medem a sua realidade com a realidade da vida de outras pessoas. E isso não funciona. Isso não é justo. Cada um tem a sua realidade. Então, dentro da sua realidade, você precisa trabalhar. A sua realidade, há anos atrás, seria uma. Se você lá atrás fizesse o que você pensa hoje, você hoje estaria em outro patamar. Mas não importa mais se você fez ou deixou de fazer. O que importa é o hoje. Qual é a sua realidade hoje? Você não pode viver de fantasias. A fantasia frustra. Porque é possível até, por um pouco, a pessoa desfrutar de uma fantasia. É possível, por um pouco, desfrutar de uma fantasia. Mas ela acaba, é como se fosse uma fumaça que vai embora. E quando a expectativa é trabalhada dessa maneira e a fumaça acaba, a pessoa se frustra. E nada pior do que frustração para destruir o emocional da pessoa e até mesmo fazer com que a autoestima dessa pessoa seja prejudicada de uma forma muito forte. Então é importante entender essa questão da realidade. É preciso também entender, como eu já coloquei, identificar os medos. Porque você não consegue trabalhar a esperança associada a medo. Não, você precisa identificar. De que eu tenho medo? Porque o medo se manifesta de diversas formas. O medo, entenda bem uma coisa, o medo tem um aspecto positivo. O medo tem um aspecto positivo. Mas o medo tem o aspecto negativo também. Em que ponto o medo funciona como aspecto positivo? É como se você fizesse uma linha onde você tem o seu pensamento, o seu impulso. No meio dessa linha você tem a decisão e no final dessa linha você tem o resultado. Então, quando você está no ponto de partida, o medo pode te ajudar na tomada de decisão. Porque a partir do momento que você toma a decisão, o resultado é inevitável.
Eu até quando faço isso numa folha, num papel, eu faço a linha do pensamento ou do impulso até a decisão, eu faço uma linha tracejada, indicando que isso daqui pode sofrer modificação. Quando eu faço a linha da decisão ao resultado, eu faço uma linha contínua. Ou seja, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. A partir do momento da decisão, não tem mais jeito. O resultado vai ser inevitável. Então, é importante observar isso, porque você precisa identificar os medos que cercam a sua vida para você saber se é algo do qual você possa tirar proveito para fortalecer uma decisão ou se é algo que você precisa descartar na sua vida. Mas se você não identifica medo, você não consegue discernir o que fazer em certos momentos. Daí a importância de você observar isso. Observar o quanto você, na sua decisão, ou seja, criar objetivos. Não se alcança resultado se não tem objetivos. Para quem não tem objetivo, qualquer resultado é resultado. Pronto, acabou. Quem não tem objetivos pode alcançar aquilo que não gostaria que acontecesse. Faltou objetivo. Aliás, nem existe a alegria da conquista. Porque a alegria da conquista está diretamente ligada a essa realização do empenho em ter trabalhado, em ter lutado, e isso traz valorização para o ser humano, de maneira que essa conquista faz com que a pessoa se sinta bem, não no sentido de... até usamos muitas vezes a expressão, eu estou orgulhoso. Não no sentido de prepotência, de arrogância, mas no sentido de autoconfiança. Ou seja, você é capaz. Você é capaz. Quando você estabelece um objetivo, você não está estabelecendo uma fantasia. Por isso a importância de se ter um planejamento. Não se alcança objetivos se não se faz um planejamento. O que você está fazendo para alcançar aquilo que você alimenta a sua esperança? O que você está fazendo? Vamos supor, dentro do seu casamento. O casamento está em crise? Ok. Qual o seu plano? O seu plano é trabalhar a restauração do relacionamento. Esse é o objetivo. Que bom, que bom. Mas o que você está fazendo? Qual é o plano para alcançar esse objetivo? Não sei. Quem sabe, talvez, quem dera. Não. Isso não é plano de ação. Ou seja, identificando o que gera o conflito na relação. Por isso que você tem que olhar a realidade. Você tem que ver o que está acontecendo. Por que o seu relacionamento não está indo bem? Por que a sua vida profissional não está indo bem? Por que os seus relacionamentos, de modo geral, não estão indo bem? Por que a sua vida não está indo bem? Quando você se olha no espelho, como você se vê? É preciso que você tenha essa visão clara, específica, para que você possa, identificando isso, você possa vencer os medos, você possa criar o objetivo e você precisa ter o planejamento para alcançar esse objetivo. A partir daí, entenda uma coisa. Faça o seu melhor. Porque, infelizmente, entenda uma coisa, nós não podemos assegurar que 100% das decisões que tomamos terão o resultado que pretendemos. Nós não podemos assegurar isso. Por quê? O resultado não depende apenas de nós. Você pode fazer da melhor maneira, mas situações adversas podem roubar de você o brilho
que você gostaria de alcançar. E aí você, então, se não tem um entendimento correto, você se frustra. Mas se você tem um entendimento e você fez a sua parte da melhor maneira possível, e você compreende que nem todo resultado vai ser de acordo com aquilo que nós decidimos, mas se também não decidirmos nada, não vamos ter resultado nenhum, você vai entender essa realidade e a sua esperança permanece fortalecida. Não é isso, Alexandre? Justamente. Muito boa colocação. O senhor estava falando sobre a questão de medo, né? E naturalmente o medo ele se manifesta em níveis diferentes, né? Existe aquele medo que realmente você consegue trabalhar trabalhando o seu raciocínio, a sua percepção da sua realidade, como até o doutor está colocando aqui, de colocar suas metas, estabelecer, como lidar com suas decisões. Agora, que conselho que o senhor daria para uma pessoa que se vê paralisada pelo medo? Não é? Quando o medo ele vem de uma base tão irracional que, na verdade, você tenta trabalhar na lógica e a lógica não consegue trabalhar no emocional da pessoa. Então aquilo é muito forte, a pessoa paralisa. Como é que uma pessoa paralisada pelo medo pode tratar isso ou pode seguir adiante? É preciso entender que essa é uma posição, como você colocou, irracional. Ou seja, a pessoa é paralisada e, definitivamente, ela é paralisada pelas emoções. E aí, as emoções levam o pensamento. E o pensamento, a ação, que é a pessoa estar paralisada. Então, é preciso entender o seguinte: se houve alguma situação que levou a pessoa a esse quadro, porque isso não é fruto do nada. Há uma experiência negativa. Ok. Há algo que aconteceu. Há uma insegurança. Por isso que eu coloquei que um dos fatores que leva a perder a esperança é a insegurança. Há uma insegurança. Por quê? Ou porque fracassou em alguma tentativa, ou porque nem tentou, porque outros disseram que ela não conseguiria. Ok. E ela foi criando esse pânico, e daí ela não tem coragem de enfrentar, aí é como a expressão usada, ela fica paralisada. O que ela precisa fazer? Voltar a esse ponto e entender até mesmo que situações passadas que, infelizmente, levaram ao insucesso, elas não precisam representar hoje na vida da pessoa de maneira que ela viva aprisionada àquele resultado como se ele fosse se repetir na vida. Por quê? Ele aconteceu em um momento, ele aconteceu dentro de um quadro, ele aconteceu diante de uma situação que não é a mesma de hoje. Ok. Então ela cresceu na vida dizendo ou ouvindo dizer que ela era incapaz. Ok, ela acreditou nisso. Ela acreditou nisso, porque é o que a criança absorve e acaba refletindo na vida adulta. Ela acreditou nisso. Só que agora ela precisa parar e refletir. Meu pai, minha mãe, seja lá quem for, disse que eu não era capaz. Mas eu sou ou não capaz? Não se deixar definir pelas expressões dos outros, Ok. mas buscar o seu autoconhecimento para que, então, a definição ocorra de maneira correta. É isso, Zósimo e Mônica? Falou anteriormente sobre a questão da identidade, né? E do autoconhecimento, né? Tá ligado isso daí, quando você tem essa identidade. E a gente vê muito isso quando a gente não recebe essa informação, né? Quando é criança, mas você não tem o título. A gente precisa arrancar títulos que foram colocados, né? Se a gente começar a fazer uma lista de títulos que você tem, você começa a observar de onde vêm seus medos, né? Então, assim, descascar
Vamos pegar uma banana e escrever em cada parte da banana que título que você ganhou. Descasca e despreza aquilo. Porque o que está lá dentro é que é essencialmente quem você é. Uma fruta boa de se comer, né? Uma fruta saudável. Isso não é uma mudança instantânea na vida da pessoa. É. Isso é um processo, onde a pessoa começa a acreditar em pequenas coisas de que ela é capaz. E quando ela começa a desenvolver as suas habilidades, ela vai ver que ela tem capacidade para pequenas coisas, para médias e para grandes coisas. Se ela arrisca com toda a insegurança, com todo o medo, a fazer grandes coisas, pode ser que, mesmo que fosse possível, a insegurança dela dificultasse alcançar o objetivo. Então, eu sempre digo, comece com as pequenas coisas, porque aí você vai ver que é possível, sim, você acreditar, é possível você realizar, e à medida que você vai ganhando autoconfiança, você aumenta o nível da sua expectativa. Porque a sua expectativa precisa estar baseada em uma realidade. Então, se você cria o objetivo, se você faz o planejamento, se você faz o seu melhor, ou então, o que resta é você aguardar o resultado e não esquecer nunca da sua confiança em Deus. Por quê? Porque você faz o que é possível, mas você não tem como determinar todos os resultados na sua vida. Você não tem como. Você pode pegar um carro e programar chegar em um determinado lugar dentro de um certo tempo. Mas nada impede que você faça tudo certinho e no meio do caminho fure o pneu. E aí você vai atrasar. E você vai... Se você não tem a visão correta, você vai dizer assim, pois é, isso só acontece comigo. E que é o que faz com que muitas pessoas se prejudiquem na sua autoimagem. Porque essas pessoas não souberam trabalhar a sua esperança, no sentido de olhar a sua realidade, entender que alguns medos precisam ser trabalhados, precisa ter o objetivo, precisa fazer o planejamento. E não basta ter o planejamento se a pessoa não executa. Então, você quer resultados? Planeje e faça aquilo que você planejou. Pessoas dizem assim, pois é, eu inicio muita coisa e paro no meio do caminho. Aí eu pergunto, como é que você quer resultado? Como é que você quer resultado? Se você para no meio do caminho. É isso? Tem uma frase aqui, é um livro que eu estou lendo, diz assim, você pode fazer uma escolha e você agir sobre essa escolha de tal forma que os resultados de suas escolhas cumpram um determinado padrão. É tudo sobre sua escolha. Exatamente o que o senhor falou. Uhum. Né? Esse livro, ele fala sobre a autoestima, que lendo, né, eu entendi um pouquinho que a autoestima, igual a gente está tratando dessa questão dos medos e identidade, que a autoestima não é alguém ficar do seu lado falando, é você entender que o que você tem. Como você se vê. É a sua capacidade. Isso é sua autoestima. Uhum. Eu sou capaz de fazer um arroz muito bom. A minha autoestima é aquilo que eu sei. Né? Exatamente. Aquilo que você vê no seu espelho. Ela não, a autoestima não tem que ser para o outro, a autoestima tem que ser para mim. Eu não tenho que fazer algo para que a minha autoestima seja, a minha identidade seja massageada, né? A minha autoestima seja massageada, porque eu estou fazendo para o outro, mas é para mim mesma. Eu considero que o meu arroz é o melhor. Uhum. Eu tenho a competência de fazer um arroz bom. Então, identidade, perder o medo de olhar
de fato, para dentro de você, ser capaz de fazer. É bom saber que você faz um arroz bom, viu? Ah. Eu faço melhor do que ela. Maravilha. Mas entenda a importância de como a pessoa se vê. Entenda isso. Você não deve se ver pelos olhos dos outros, Uhum. mas sim pelo seu autoconhecimento. Uhum. Sem arrogância, é claro, sem prepotência, é claro, mas você precisa se ver pelos seus próprios olhos. É. O que sou capaz? Existem coisas que todos nós vamos ter essa diferença. Existem coisas que eu não sou capaz e o outro é capaz. Se eu me frustrar porque eu não sou capaz disso, eu vou prejudicar e vou gerar em mim uma má autoestima. Ao passo que, se eu não vejo condições de fazer aquilo que o outro está fazendo, não é a minha habilidade, mas, no entanto, eu desenvolvo a minha habilidade, isso faz com que eu me mantenha no patamar emocional ideal. Porque eu não dependo de fazer o mesmo que os outros fazem e nem tampouco ter a minha visão feita pelos que os outros estão falando ou vendo. Uhum. Aí sim, eu posso estabelecer objetivos seguros e aí a minha esperança, que esse é o ponto fundamental, a minha esperança me leva a caminhar numa direção. Porque se você não tem esperança, você não caminha. Você não caminha. E nós estamos num momento muito importante. Vamos entrar agora no período de Natal, que é um tempo de... Devemos rever a nossa vida. Não no sentido de simplesmente fazer uma lista de metas para o ano que vai vir. Não simplesmente isso. Mas no sentido de você poder criar expectativas em cima da realidade, em que você diga, eu consigo fazer isso. Isso é viável, isso é possível. Eu posso alimentar a minha esperança nesse objetivo. E aí sim você vai ver que, de uma forma muito mais concreta e muito mais rápido, você vai alcançar os resultados que você busca. Por isso que reforço a importância de você trabalhar esperança. Fortaleça a esperança. Identifique aquilo que negativamente está agindo em você e roubando essa energia, roubando a sua esperança. E foque naquilo que você precisa trabalhar, desde a identificação da sua realidade até o fazer o melhor, passando por cada step que eu coloquei. E, acima de tudo, confiando em Deus, sabendo que, dessa maneira, você vai estar em paz com você. E nada melhor do que uma pessoa estar em paz consigo. Nada melhor. Quando você está em paz consigo, a despeito do mundo à sua volta, você está vivendo uma vida com esperança. E é isso que nós aqui do Projeto de Vida Plena desejamos a você que nos assiste, a você que tem participado conosco, e que esse final de ano seja um tempo de reflexão, seja um tempo de fortalecimento de esperanças, de planejamento, de objetivos claros, definidos, para que você veja sentido cada vez maior na sua vida. E nunca, nunca, nunca perca a esperança, porque sabemos que não é simplesmente uma expressão usada de uma forma tão frequente, o melhor está por vir. Sim, sim, isso pode ser uma realidade, se você alimentar, se você fortalecer a sua esperança. Obrigado a todos, obrigado por ter nos assistido até aqui, e nossa próxima live vamos estar trazendo um novo assunto, para que você possa estar crescendo no seu entendimento em relação à sua própria vida, em relação ao seu relacionamento conjugal,
em relação a tudo aquilo que envolve você, em relação a tudo aquilo que afeta a sua vida. Eu quero agradecer a sua participação conosco neste momento. Maravilha. Alexandre, Aline, Também. Zósimo, Mônica. Pois é, nós também estamos muito agradecidos, né, por todo esse ano de aprendizado. Nós estamos muito felizes, eu em particular, pela confiança que nos é dada através do projeto, né, essa equipe toda maravilhosa que trabalha com o projeto de Vida Plena. Eu agradeço muito a participação de todo mundo, agradeço muito a confiança do Dr. Roberto, né, essa parceria aí, Alexandre e essa equipe que está por trás de tudo. Então, meu sincero abraço para todo mundo, para quem está nos acompanhando, e a gente está sempre indicando aí as lives. Pessoal, não deixe de acessar, vá no YouTube. Interessante, eu estou falando um pouco hoje, que eu estou um pouco rouco, começa a tossir. É interessante, exatamente nesse assunto que eu ia tocar. O pessoal que está nos assistindo, procura as nossas lives, estão todas lá no YouTube, no Facebook, para vocês verem, porque é um assunto, olha bem o título desse assunto, fortalecendo a esperança. Talvez você não dê nada por esse título, não é? Mas esse título, ele traz muita coisa boa para a gente, muita informação. Reflexão, né? Reflexão. Você refletir. Você reflete naquilo que você quer ser, não é isso? Para quem não sabe, praticamente 1 hora juntos aqui é 1 hora de terapia. Né? 1 hora de terapia gratuita, com muito conhecimento, com muito amor, principalmente. Nossa. Então, se cada pessoa assistir essas lives imaginando que está recebendo um alimento para o seu psique, para a sua vida, um alimento psicológico, vamos dizer assim, que a gente só pensa em alimentar o corpo, a alma, o espírito, mas tem a cabecinha também, precisa ser alimentada. Então, assim, né, eu, mais do que ninguém, adoro trabalhar nessa área, gosto dessa área, mas a gente precisa estar alimentando a cabeça. Então, jogando fora o que não presta, colocando coisa boa, como nós colocamos hoje, né, tanta informação. E ao longo de todo o ano a gente tem trabalhado em cima disso, né, Alexandre? Tem trazido com o Dr. Roberto aí, a gente tem aprendido muito, e eu falo para todo mundo, olha, graças a Deus a gente entrou no projeto, porque cada dia que passa eu vejo a melhora na minha vida pessoal e na minha vida como esposa, né? E aquilo que eu transmito para as pessoas também, porque a gente está fazendo aí um trabalho, né? Um alimento todo tão saudável. Parabéns, viu, equipe? Parabéns. Parabéns a todos vocês. Todo mundo, todos nós. É tão interessante porque são temas com uma aplicação tão prática na nossa vida, né? O Dr. Roberto falando aqui sobre isso, sobre a questão de você não perder a esperança, não se comparar nas suas limitações com outras pessoas, e como é que você se posiciona, né, em relação ao seu mindset, né? Eu estava me lembrando aqui de uma coisa recente, só para poder ilustrar um pouquinho isso, essa situação. Eu participo de provas de atividade física, de endurance, né? São provas que são de 4 horas, de 12, já fiz provas até de 24 horas de atividades físicas, onde você vai fazendo vários tipos de testes, um depois do outro, você não para, não tem tempo de dormir, não tem nada. São testes que você faz individual, testes que você faz em grupo. E eu fiz uma prova de 12 horas em abril. Foi a primeira vez que eu fiz essa prova. Eu já tinha feito uma de 24 e tinha passado até o final, tinha ido bem. Aí eu fiz essa prova de 12 horas, eu consegui terminar. Foi de 2 da tarde até as 2 da manhã. Eu terminei a prova. Mas a pessoa que estava organizando o evento, achou que a minha performance não foi boa o bastante e eu não me graduei. E parece uma coisa boba, porque a gente tem tantos problemas na vida, que são de vida e morte sérios, mas aquilo me incomodou tanto. Eu fiquei tão chateado, porque de uma classe de, sei lá, de 20 pessoas, talvez, em torno de 20, né? Nem todos graduaram, mas eu sempre tinha passado, sempre tinha graduado, até no de 24 horas, que foi muito mais difícil. E eu fiquei agoniado com aquilo, eu fiquei me sentindo mal com aquilo, me comparando
né? Assim, sem perceber, eu me comparando com as outras pessoas e me sentindo muito mal por não ter conseguido ter o resultado que eu queria. Aí eu treinei, peguei 2 meses de treino com uma pessoa, um personal trainer específico para isso. Cheguei a fazer a prova de novo e passei da segunda vez. Mas o interessante é que a perspectiva muda. Eu estava fazendo essa prova pela segunda vez e uma das pessoas que estava ajudando na organização compartilhou a história dele. Quando eu falei para ele assim, puxa, eu estou fazendo para a segunda vez, porque da primeira eu não passei. Aí ele falou assim, é mesmo? Pois é. Eu fiz essa prova 6 vezes. Eu fiz essa prova 6 vezes até eu conseguir me graduar nela. Aí depois disso fiz várias vezes sem problema. Aí como é que você vê a questão de perspectiva, né? Eu falei, uau, né? E eu me matando, me acabando de chateado por causa de uma bobagem, pensando que eu não era capaz porque eu estava me comparando com os outros. Quando na verdade isso não foi uma comparação justa, né? A gente tem que avaliar os nossos recursos e focar naquilo que a gente é capaz de fazer. E Por com isso certeza... é importante observar a realidade de cada um. Exatamente, observar a minha realidade. Obrigado. Exatamente. A sua realidade é uma, a do outro é outra realidade. Uhum, exatamente. Bom demais, gente. Agradeço muito a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Queria continuar conversando mais, mas a gente tem esse compromisso de fazer um programa de 1 hora. Então, a gente já está passando aqui 1 minutinho. Queria agradecer demais, mais uma vez, a participação da Mônica, do Zósimo. Sempre uma alegria estarmos juntos. E Dr. Roberto, né, se quiserem fazer as suas considerações finais, para a gente poder fazer o encerramento com vocês. Sim, é sempre gratificante, porque não simplesmente passamos informações, mas procuramos viver a realidade daquilo que expressamos, porque sabemos que a vida é assim. Não podemos estar simplesmente na teoria, mas precisamos estar na prática. E é isso que nós esperamos que aconteça com você. Não olhe para a esperança como sendo algo possível na vida dos outros. É algo possível, sim, na sua vida. Se você seguir passo a passo e ver que realmente aquilo que antes era algo que eu poderia dizer até impossível, torna-se uma realidade. E isso faz com que você se realize e você seja uma pessoa feliz, tenha um casamento feliz e à sua volta você possa influenciar pessoas a também manterem a esperança. Muito obrigado. Seu microfone está mute, Mônica. Não estamos escutando você. Você está sem áudio. Tá. Voltou. Tchau, boa noite para Boa todo noite. mundo. Boa Foi noite. um prazer. Boa noite, boa noite. Então, boa noite para vocês. Muito obrigado. E para você que está aqui nos acompanhando, mais uma vez, obrigado por ter acompanhado até agora. Né? Deixo aqui mais uma vez, né, o nosso convite para você. Se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, entra no nosso grupo no Facebook lá, Projeto Vida Plena, que você vai encontrar uma comunidade muito bacana. Né? Se você ainda não conhece o trabalho que está no YouTube, entra lá, Projeto de Vida Plena no YouTube, vai acompanhar todos esses vídeos, um material muito joia, que com certeza vai ser muito útil para você. E se você gostou desse material também no YouTube, ajuda a gente também dando um joinha aí no nosso vídeo, que ajuda nos algoritmos, ok? E nós vamos nos ver de novo no dia 13 de dezembro, aqui no programa Vida Plena. Vamos ter uma entrevista especial, que eu não vou nem falar ainda, porque o tema vai ser muito bacana. E no dia 27, ou seja, daqui a 4 semanas, voltamos com o Vida Plena no Casamento, mais uma vez com o Dr. Roberto Silva e convidados. Então a todos vocês, o nosso boa noite, o nosso muito obrigado e a certeza de que fica firme aí, que o melhor ainda está por vir pra gente, tá bom? Boa noite a todos!